você assiste a mais um programa Roteiro Espiritualista que apresenta hoje a biossíntese, forma de abordagem psicoterápica, e quem nos fala mais sobre o tema é o psicólogo Eduardo Schwartz. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Roteiro Espiritualista. Eu agradeço a participação, o convite. Prazer estar com vocês. Obrigada. Bom, para que o nosso telespectador entre no espírito do nosso tema de hoje, como você explicaria para os telespectadores a diferença entre a abordagem da biossíntese e as demais abordagens psicoterápicas? Olha, dentro do universo das psicoterapias, nós temos muitas abordagens, né? Uma separação crucial, que é muito importante que seja feita em relação à biossíntese em relação às outras, é porque ela faz parte de uma linha de psicoterapia somática e transpessoal. Então, ela não trabalha apenas com o que a gente chama das psicoterapias faladas, onde basicamente o tratamento se dá pela fala. Né? Que são as psicanálises, as próprias gestaltes, enfim, várias abordagens. Isso não comparando uma como melhor ou pior do que a outra. Não. A diferença é que a biossíntese trabalha muito com o componente da fala também, é um instrumento dentro da terapia para você está chegando ao cliente, conhecendo a história de vida dele, mas você também trabalha muito com o corpo. É uma psicoterapia que trabalha muito com as questões corporais. E por trabalhar com as questões corporais, trabalha muito com a questão das emoções. É aí que entra o componente somático, né? Que você falou. Entra o componente somático na medida que trabalha com as emoções, mas trabalha com a emoção, o enraizamento da emoção no corpo. Ou seja, trabalha com a questão muscular, trabalha com as expressões faciais, né? Trabalha com o tônus da pele, enfim, ou seja, as emoções da gente se traduzem, se materializam no corpo, no nosso corpo físico de determinados modos, né? Então a biossíntese ela é muito sensível a essa leitura, fazer o que eu poderia falar para você que é um diagnóstico, uma leitura da anatomia emocional do corpo, para dentro disso saber como intervir, como ajudar aquela pessoa a estar pulsando sentimentos mais plenos, eu diria assim. Ela está mais em contato com a própria natureza dela. Eduardo, quando você fala no componente transpessoal da biossíntese, esse é um componente que diz respeito à espiritualidade ou eu estou errada? Na biossíntese a gente tem uma compreensão um pouco recorrente em outras abordagens também que incorporam a questão da espiritualidade, que diz o seguinte, mais ou menos: nós não somos seres humanos fazendo experiências espirituais, nós somos seres espirituais fazendo a experiência humana. Né? Então, de algum modo, a nossa experiência aqui é tudo que nos rodeia, que nos cerca, é uma experiência espiritual. Então, a biossíntese, ela tem, a raiz dela é muito fundamentada na experiência somática, ou seja, na experiência física. De que maneira esse espírito, essa espiritualidade pode estar funcionando em prol, a favor de uma realização maior no teu corpo físico. Isso significa você estar, estando bem de saúde física, emocional e espiritual. Que se traduziria, né, Ana, em você, por exemplo, estar feliz com você está se organizando dentro do tempo, dentro do espaço, você está cuidando da tua alimentação, você está cuidando das tuas relações interpessoais, afetivas mais próximas, ou familiares, ou profissionais, né? A maneira como você, de fato, está se realizando e está aprendendo a viver nesse processo que dura um determinado espaço de tempo, né? Que é a nossa encarnação. Né? Me veio duas perguntas, eu vou fazê-las juntas, você responde elas separadas. Quando você fala em somático, isso tem a ver com o reflexo das nossas emoções no nosso corpo, ou seja, processos de tensão que são aparentes para o terapeuta, né? Ou isso é uma forma de você avaliar, entendeu? Se é um componente de avaliação do terapeuta em relação ao paciente. Eu sei que essas duas coisas estão intrincadas, mas a preocupação é de deixar claro para o telespectador se o componente emocional está na avaliação, né? Assim, é uma coisa a ser tratada, né? Porque dizem assim, você vai tratar uma enxaqueca e o médico diz assim, olha, não tem nada clínico, eu acho que é somático. Então é aí que entra o terapeuta, né? Para descobrir que causa somática é essa que está te dando enxaqueca. Sim.
Ou se vocês avaliam, né, pela ótica da biossíntese, algum componente facial, corporal, para dizer o que está acontecendo com o paciente. Olha, a questão da atenção, ela não tem como você fugir, porque, na verdade, enquanto a gente vai se constituindo enquanto pessoa, no nosso desenvolvimento, desde, enfim, o nosso nascimento até a nossa vida adulta, a gente vai construindo o que é muito comum dentro das linhas das psicoterapias corporais, que são as coraças, né? Que são, basicamente, sistemas de defesa que você cria para se proteger de ameaças externas. Né, as ameaças às suas necessidades primárias, de carinho, amor, atenção, cuidado, né? Como a gente não, de algum modo, a gente não encontra segurança, não encontra no ambiente tudo que a gente quer, ou seja, o choque entre os nossos desejos e o processo de civilização, ele, de algum modo, não se encontra, ou seja, somos frustrados, vemos aqui e entramos muitas vezes em contato com as nossas faltas, o corpo vai desenvolvendo determinadas defesas para se proteger do ambiente e criar uma estratégia de sobrevivência. Então, assim, essas defesas, elas são positivas no sentido que elas nos protegem, mas, ao mesmo tempo, elas nos impedem, muitas vezes, de viver o melhor de nós. E essas defesas são personalizadas no corpo. Ou seja, muitas vezes ela se traduz encurtamento muscular? Um encurtamento muscular, numa dificuldade de você ter uma respiração solta. Muitas vezes você tem uma respiração curta, você não sabe respirar. Né? Tem gente, por exemplo, que não respira muito pouco. E quanto menos você respira, menos vida você circula dentro de você. Né? Outras pessoas, por exemplo, respiram, mas ficam o tempo todo com o peito preso, não soltam. Então estão o tempo todo retendo as emoções delas porque estão com uma respiração presa, que nós dizemos. Né? Então, dentro do processo terapêutico, eu estou te dando dois meros exemplos. Dentro do processo terapêutico, o que a gente busca fazer, o que eu chamo para vocês de raízes somáticas, é perceber onde é que essas defesas estão personificadas no corpo, e de que maneira a gente pode trabalhar essa pessoa para ir afrouxando essas defesas, para que a gente possa ir negociando com elas, né? De modo que elas possam começar a experimentar outras sensações. Lógico, quando elas começam a experimentar outras sensações, muitas vezes o que a gente encontra por baixo é raiva, é tristeza, é dor, né? É insegurança. Só que quando a gente vai, à medida que a gente cria confiança com o cliente, a gente vai atravessando essas camadas, o que a gente encontra por baixo dessa segunda camada é exatamente sentimentos de bem-estar, de confiança, de amor próprio, né, de confiança na existência. Né? Então, o processo terapêutico, basicamente, dentro da biossíntese, é que você possa ajudar as pessoas a entrar em contato com o que existe mais essencial dentro delas. Trazer o que a gente chama das raízes somáticas e espirituais para fora. Essas raízes internas, elas possam se manifestar na vida externa das pessoas. Essa que é a intenção, no final das contas, da terapia. Né? Você estava contando como é que é o processo terapêutico. Eu te pergunto, quando a gente sofre essas frustrações que você estava explicando e cria essas coraças, isso faz parte de um processo de crescimento do ser humano. Não tem muita solução. Ou seja, dito em outras palavras, você vai ter que fazer terapia em algum momento da sua vida para resolver conflitos da sua existência. Sim. É isso? Olha, eu não acho que a terapia ela é um único caminho que ela é indispensável para todos os seres humanos. Agora, eu acho que para grande parte dos seres humanos que se propõem a buscar o autoconhecimento e se conhecerem, sobretudo, eu acho fundamental, porque ganha muito tempo. Né? As pessoas muitas vezes evitam a terapia porque elas têm medo da dor, elas têm medo de olhar para o passado delas. Elas não confiam que da terapia pode estar emergindo um ser melhor, um ser mais completo, um ser mais integrado. Né? Então, nesse sentido, a intenção da terapia é sempre essa, né? É, na verdade, acelerar o crescimento. É trazer novas possibilidades e ajudar a pessoa... Isso implica em felicidade, né? É porque, isso é pontuar para o telespectador, que quando você diz assim, implica em dor, implica em ser uma pessoa melhor, sim, mas para que eu quero ser melhor? Não, é porque quando eu sou melhor, eu sou um pouco mais feliz. Com certeza, com certeza. Uma coisa é ligada à outra. Na medida que você alivia as tuas dores, você sempre tem sentimentos de maior bem-estar e de maior prazer. Você tem mais gratificação em estar vivo e estar trocando com as outras pessoas. Então, lógico que isso acaba funcionando como um medidor de felicidade. Não podemos falar a terapia traz a felicidade, mas ela com certeza ela deixa a pessoa muito melhor, muito mais
tranquila para estar se colocando no mundo, entende? Ela sabe, é o que eu costumo falar isso, que é a pessoa, ela se presentifica, ela se organiza melhor dentro do tempo e do espaço e fica mais presente consigo mesmo, e fica mais em posse da sua própria história, fica menos inconsciente da sua história. E isso é uma libertação, é uma liberação, né? Eduardo, quando você falou na outra pergunta sobre as camadas adoecidas, né, que a biossíntese vai facilitando o paciente a entrar em contato, você falou de um núcleo sadio. Para a biossíntese, existe um núcleo sadio, assim como as religiões, muitas religiões dizem que nós temos um núcleo sadio, perfeito, harmônico, equilibrado. É assim que ela vê? Sim, a biossíntese, Ana, é interessante trazer isso para os telespectadores, ela é um conjunto aberto, ela não é um sistema aberto, ela não é um sistema fechado de conceitos e práticas. E isso quer dizer o quê? Que ela é muito mais uma rede de conceitos e práticas que estão sempre em desenvolvimento. E por estarem sempre em desenvolvimento, ela agrega vários outros sistemas de informação, de métodos e práticas. Então, nesse sentido, as religiões também entram. A biossíntese, ela bebe muito das religiões orientais, né? A gente trabalha muito com a coisa da meditação, a gente trabalha muito com outras medicinas, né? E isso é muito interessante, porque essa coisa do centro saudável, ela está ligada dentro da psicologia ocidental, ela não trabalha muito com essa questão de que você tem uma essência, né? Ainda que a biossíntese trabalha, porque ela também deriva de Reich, né? E que Reich foi um grande discípulo de Freud e que tinha essa visão de que existia, que cada ser humano tinha uma essência. E o Jung também trabalhava com essas 3 camadas, com essa ideia das 3 camadas. Então, a biossíntese, ela trabalha com essa ideia de que sim, existe um núcleo de bem-estar, de tranquilidade, de confiança, de segurança na vida, mas que você precisa atravessar. Você precisa limpar, porque de algum modo o que acontece? Na vida da gente, a gente coloca esses sentimentos de amor, de confiança, a gente deposita nos outros. E nos outros eu digo assim, no mundo em geral, na família, nos pais, nos familiares, na escola, no ambiente. E de algum modo a gente não encontra, a gente não recebe isso de volta. Ou seja, o mundo não devolve isso para a gente e a gente se frustra. Por se frustrar, a gente desenvolve sentimentos de medo, de raiva, de inveja, de desconfiança. E para reprimir isso, porque a gente não quer mostrar para o mundo esses sentimentos, a gente cria uma máscara, né? Que seria essa terceira camada, que seria uma maneira de não mostrar para o mundo as nossas insatisfações, as nossas frustrações. Então a gente finge que está tudo bem. É uma camada externa, é o que a gente chama de falso self, um falso eu, né? Quando na verdade tem muitos sentimentos que não estão integrados na experiência da gente. O que a terapia faz? Na medida que que você entra em contato com o cliente, você vai atravessando essas camadas mais superficiais, passando pelas camadas dolorosas, até chegar na camada mais profunda, que é onde a pessoa novamente encontra com aqueles sentimentos autênticos, originais e criativos que cada um de nós inerentemente carrega, que é o que nas religiões orientais também é muito trabalhado através da meditação, que é através do profundo silêncio, à medida que você vai meditando, silenciando e vai tirando os estímulos externos, você vai entrando cada vez mais em contato com o quê? Com a tua paz, com a tua serenidade, com a tua compaixão, né, com a sua bondade, com sentimentos positivos, né? Então, essa leitura ela vai muito de acordo com as religiões também. Religião e terapia caminham muito juntas, ao final das contas. Bom, falando em religião, a biossíntese admite a encarnação. E como é que ela vê os efeitos disso na linha do tempo, né, da existência? E eu vou te pedir para responder após o intervalo. Aguarde um instante só, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos a conversar sobre a biossíntese com o psicólogo Eduardo Schwartz. A Fratelli, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você
Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fraterespiritualista.org.br. Você está assistindo ao Roteiro Espiritualista, que recebe hoje o psicólogo Eduardo Schwartz, que nos fala sobre a biossíntese. Eduardo, no bloco anterior, eu afirmei que a biossíntese admite a reencarnação. E como é que vocês tratam os efeitos disso na linha do tempo da existência dessa pessoa? Olha, o fundador da biossíntese, o Boadella, é uma pessoa, né, na minha opinião, genial. O Boadella está com cerca de 80 anos, ele é um inglês, e ele, enfim, é um estudioso, um pesquisador e um prático, um teórico, né? Eu não te diria exatamente que a biossíntese, ela trabalha, é uma terapia que considera a reencarnação desse modo. O que a biossíntese faz é o seguinte, ela considera que existem duas realidades existenciais na nossa vida. Uma é uma realidade somática e outra é uma realidade transsomática. Né? O Boadella, por exemplo, trabalha muito no campo da pesquisa e pesquisas recentes mostram que além do nosso corpo somático, do nosso corpo físico, existe um corpo que é transsomático, que é também chamado, é conhecido como perispírito, é conhecido como bioplasma e na tradição mística é conhecido como aura. Né? E que, enfim, nós precisamos, na nossa experiência, na nossa realidade física, sensorial, a gente precisa estar trabalhando com essas duas realidades integradas. Entende? Então, na nossa própria vida, a gente tem pouco contato, às vezes, com o que é chamado de vidas passadas. Mesmo dentro da nossa vida real, a gente sabe, às vezes, do que foram as nossas 3 ou 4 gerações passadas dentro da nossa família. A partir disso, tudo se perde. A gente não sabe. Agora, sabemos que a nossa memória ancestral, nossa memória celular é ancestral. Então, a gente carrega muitas vidas dentro dessa própria vida. Tem muita bagagem genética oriunda de muitas misturas que sequer sabemos de onde vem, mas que estão aqui presentes. Então, a biossíntese, quando ela trabalha com os clientes, muitas vezes, em determinadas estruturas que a gente chama, na relação cliente-terapeuta, em determinados processos, os clientes regridem e eles entram em contato com essas memórias, que são memórias celulares, muito antigas, que nós não sabemos até que ponto são verdadeiras ou não são verdadeiras, mas que nós fazemos uso nessa vida, nesse momento presente, para ajudar essa pessoa a estar mais integrada, e estar mais fortalecida, e estar, enfim, mais apropriada, mais de si mesmo, né? Os espíritas dizem que a gente tem uma leve desconfiança do que a gente foi na outra encarnação a partir das tendências que a gente manifesta nessa encarnação. Você concorda com isso? Concordo demais. Eu pessoalmente, eu tenho uma linha que vai totalmente para essa compreensão espírita também. Dizem, inclusive, que até os 5 anos de idade você lembra, né? Tem isso, que até os 5 anos de idade você lembra que você tem essa memória. Depois isso se fecha e se perde. Mas eu acho que cada um de nós vem com uma bagagem. Eu, particularmente, acho que a vida é muito misteriosa na maneira como cada um de nós traz seus talentos, suas habilidades, suas potencialidades, e como isso se manifesta aqui nesse planeta. Sem dúvida, eu acredito nisso. Acho que ninguém veio aqui do nada. Inclusive, isso é muito interessante dentro do budismo. Assim, fazendo um paralelo, a biossíntese é muito budismo também. Que dentro do budismo tem várias linhas budistas que eles fazem o seguinte: os monges não decidem nada que fazem na vida enquanto eles não tiverem resgatado as memórias de vida passada deles. Porque enquanto eles não fizerem isso, eles não têm para onde ir. Só na medida que você sabe de onde que você veio, é que você pode saber para onde você vai. Então, eles trabalham nessa reaquisição de memória, nessa reapropriação de memória, que é muito interessante. Enquanto nós ocidentais, boa parte de nós, a gente demora muito tempo para construir e fundar novamente as bases da nossa vida. Geralmente a nossa vida começa a decolar, a vida de cada um de nós, lá pelos 40 anos. Porque a gente tem que botar toda a fundação. Os orientais já têm uma compreensão muito mais interessante disso, dentro do karma, dentro da tradição deles, que é o seguinte: a minha vida é uma eterna continuidade. Eu vou continuar de onde eu parei. Eu não tenho que começar tudo de novo. O que eu acho muito interessante, se você tiver técnicas e, enfim, metodologia para investigar, trazer essa autoinvestigação do que você foi, do que você é e do que você pode vir a ser, né? Interessante. Bom, algumas
terapias, algumas teorias de tratamento alternativo dizem que o corpo tende a um processo de autocura, né? Se você dá alguns instrumentos, né, para ele, ele resgata esse processo e vai se curando. Sim. Existe esse movimento na emoção também? Mais ou menos, né? A emoção, ela tem uma coisa, dentro da biociência, dentro da psicologia em geral, mas da psicoterapia, da biociência, nos últimos 30 anos, uma coisa que tem crescido demais dentro das linhas psicoterapêuticas é o trabalho com trauma, né? É o trauma. Por que o trauma é? O trauma é um disco arranhado. É como se você tivesse sempre... Tem lugares no nosso ser que a gente sempre repete. Engancha. A gente sempre engancha. A gente está sempre arranhando no mesmo ponto do disco, né? Então, as emoções da gente, muitas vezes, são muito restritivas. A gente fica muito preso a determinadas emoções. Então, dentro da biociência, a gente trabalha muito nessa perspectiva de ajudar as pessoas a terem imagens não restritivas de si mesmo, não ficarem privadas ou isoladas das suas emoções, mas a gente trabalha muito para a questão da expressão. Ou seja, e isso é uma coisa que depende muito de pessoa para pessoa, porque eu estou aqui também não estou trazendo fórmula nenhuma, não. Tem pessoas, por exemplo, Ana, que precisam muito aprender a expressar suas emoções, porque são muito contidas. E tem pessoas que se expressam demais, e o aprendizado delas não é expressar, é conter. É aprender a conter, é saber quando calar, quando silenciar, quando ouvir, né? Quando se ouvir a si mesmo? Quando se ouvir a si mesmo, né? E isso é um grande aprendizado que cada um de nós tem, né? Independente de ter isso patologicamente, ou seja, de ser isso um trauma, no sentido de que é uma coisa fixa que nós temos que trabalhar e ir além e superar, cada um de nós tem que saber quando se expressar, quando calar, né? Quando ouvir, quando falar. Isso, assim, faz parte da terapia. Então, as emoções, elas não têm essa plasticidade. Tem gente que tem mais habilidade para entrar e sair nas emoções, mas, ao mesmo tempo, nós temos. É contraditório o que eu vou fazer, porque ao mesmo tempo que nós ficamos enganchados, nós também temos essa possibilidade. A gente pode estar vivendo um ódio profundo de manhã e estar vivendo um amor enorme à noite, né? Porque dentro da dualidade que vivemos, dia, noite, amor e ódio, alegria, tristeza, sol e lua, enfim, dentro das oposições, a gente também vai fluindo dentro dessas oposições. E as emoções da gente são muito líquidas, elas também navegam. Então, tem algumas emoções da gente que ficam presas e tem outras que são extremamente fluidas, né? As que são fluidas a gente tem que deixar fluir. As que estão presas a gente tem que procurar liberar, né? Porque a gente ganha tempo, ganha vida, ganha energia, né? Ganha juice, que a gente chama, né? Que é prazer, né? De estar vivo. Bom, agora para os aspectos mais práticos da biossíntese. Ela é uma abordagem individual ou ela concebe uma sessão grupal também? Como é que funciona? A biociência, a biociência trabalha nesses dois formatos. Ele trabalha nesse formato que chamaria bipessoal, que seria muito o cliente com o terapeuta, e o cliente vai trabalhando o terapeuta vai criando com o cliente numa direção que cada vez ele vai dando mais autonomia para o cliente. Ou seja, tem clientes que chegam muito fechados e todo o trabalho da terapia é auxiliar essa pessoa a estar cada vez mais apropriada de si mesma. Ou seja, estar cada vez sabendo mais para onde que ela quer ir, o que ela quer fazer, ela saber o que ela sente, saber, enfim, organizar a vida dela materialmente, profissionalmente, afetivamente. Então, tem um trabalho que é o trabalho a dois, né, que é muito rico. E existe também o trabalho em grupo, onde muitas vezes você trabalha com o cliente no meio de uma roda, com outras pessoas em volta, mas lógico que é um grupo já formado, não são pessoas estranhas, são pessoas que já criaram um determinado vínculo e uma confiança suficiente para poderem se observar e estarem juntas, né, nessa célula grupal que a gente chama, e dentro disso essas pessoas muitas vezes auxiliam também essa pessoa, porque elas contracenam às vezes determinados papéis na vida dessa pessoa. Né? Podem, às vezes, determinadas pessoas lembram um pai, lembram uma mãe, lembram determinadas pessoas que foram importantes na vida desse cliente. Então, elas ajudam a catalisar o processo. Né? Então, a gente, às vezes, não trabalha só com 2, trabalha com 4, 5, 6 pessoas dentro da mesma estrutura. E a biossíntese está na categoria das terapias breves ou longas? Olha,
E você tem que fazer sempre uma avaliação do que a pessoa, do que o cliente, o paciente está vindo trazendo como solicitação. Tem gente que às vezes vem para terapia uma questão muito pontual na vida delas. Vem para trabalhar, sei lá, uma separação, uma perda, um luto. E na medida que trabalham isso, elas seguem adiante. Elas falam, não quero mexer mais em nada, eu estou bem. A gente, na verdade, na Bioscience, como qualquer, não é nem na Bioscience, mas eu acho que qualquer pessoa que se propõe a trabalhar com cura, você não pode ter dentro de si uma lei ou uma opinião rígida formada sobre o que o outro precisa para estar bem. O outro sabe o que precisa. Nesse sentido, ainda voltando à tua resposta anterior, o corpo é muito regenerativo. Cada um sabe, que nem um animal ferido. Um animal, quando se fere, o que ele faz? Ele se recolhe, ele se retira e ele se isola e ele fica quieto até que o corpo dele se recomponha. Né? As pessoas também têm essa sabedoria. Às vezes é importante que as pessoas elas venham para a terapia o tempo suficiente para que elas possam se restabelecer e sair mais fortalecidas. Às vezes acontece a pessoa vir ficar um mês, outras vezes 6 meses, às vezes 1 ano, 2, 3 anos. Eu, em geral, o processo que eu tenho feito com as pessoas que, enfim, entram na abordagem é um processo que dura em média 3, 4 anos. Né? Assim, no geral, que as pessoas acabam entrando e elas começam a se apaixonar pelo processo. E por estarem muito envolvidas com o processo, elas têm tempo de maturidade dentro desse processo, que dura geralmente em torno disso. Eu diria para você que seria um ciclo de 3 anos. Ok. Bom, nossa última pergunta para você. Como você avalia, do ponto de vista psicoterápico, a questão da fé, da espiritualidade, do contato com uma força maior? Olha, eu avalio isso como fundamental. Eu acho que esses são valores essenciais que cada um de nós tem que buscar enquanto ser humano. Uma boa terapia, uma terapia onde o contato seja real, onde a troca com o terapeuta seja verdadeira, ela geralmente traz esses valores, né? Ele atualiza esses valores na relação com a pessoa que ali está, com o cliente, né? Eu acho fundamental, porque isso faz toda a diferença entre uma pessoa confiar na vida e não confiar na vida. Quem tem fé, quem tem contato com a sua espiritualidade, ou o que é chamado muito comumente aí, em várias linhas, nas linhas religiosas, de ter uma iniciação, né? São pessoas que geralmente em momentos de crise, elas sabem lidar muito melhor. Elas têm a força do espírito, que a gente chama, não deixa elas entrar em desespero. Né? Faz com que elas criem os recursos, que elas tenham centramento, com que a mente delas não fique presa, aprisionada, elas consigam construir recursos, possibilidades, consigam pedir ajuda, que é uma coisa muito importante, ser humilde para pedir ajuda. Enfim, eu não consigo separar essa questão da espiritualidade da terapia. Eu acho que toda boa terapia, ela trabalha, sim, esse componente espiritual, né? Que ajuda as pessoas, de fato, a estarem mais presentes e mais confiantes na transitoriedade das coisas, na impermanência, né? Que tudo aqui é impermanente, aqui tudo oscila, aqui tudo se transforma, o que é hoje não é mais amanhã. Nós não somos também, nós somos muitos, né, Ana? Assim, animicamente mesmo, nós somos vários seres. Já Dentro fomos de um bebê, mesmo. já fomos criança, já fomos adolescentes, somos adultos, vamos ficando velhos. Dentro do mesmo ser nós somos muito, né? Nossas células estão morrendo e nascendo o tempo todo. Então, assim, a vida é o tempo todo uma transitoriedade. E eu acho que na medida que você tem mais confiança nisso, de que você não acredita que esse mundo que nos mostram aqui é o único mundo real, é o único mundo confiável, mas que você aprende a estar no mundo. Isso eu sei bem claro, que é um conceito budista também. Você aprende a estar no mundo sem ser do mundo, você ganha muito mais jogo de cintura para poder estar no mundo de um jeito leve, flexível, aberto, né, solidário, feliz, né? Então, nesse sentido, é fundamental. Sorte de quem tem fé. Assim, que a fé é uma grande bênção. Assim, quem tem é um valor inestimável. Eduardo, muito obrigada pela sua entrevista ao Roteiro Espiritualista. E nós convidamos você para o nosso próximo programa. Grata!